queria trazer uma palavra ao coração dos irmãos nesta manhã. Talvez você estranhe em parte aquilo que eu vou falar. Eu, de uma certa forma, vou me expor hoje e não tenho muita preocupação em relação a isso, mas considero que seja necessário e é algo que eu tenho certeza que Deus plantou no meu coração enquanto estava orando e preparando este momento para estar com os irmãos. Então eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler todo o capítulo 6, do verso 1 até o verso 13, com toda a nossa atenção. Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, vamos falar juntos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e diz a este povo: ouvis de fato, mas não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, faze-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que o povo não veja com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, não entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como carvalho, como azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Todos gostam de ler esse texto até o verso 8, do 9 até o 13 ninguém gosta, porque é um texto muito sério, traz para nós uma mensagem muito séria. Eu estou muito contente de poder recomeçar as atividades deste ano, estar com os irmãos. Esses intervalos para períodos de férias são muito apropriados, são essenciais para que a gente possa reorganizar as ideias e descansar para as próximas etapas que teremos adiante de nós, e eu me sinto fisicamente descansado, renovado e pronto para o trabalho novamente. No entanto, isso não significa, irmãos, que eu me sinta confortável e leve. Eu realmente não me sinto confortável e leve. Eu estou trabalhando aqui na IBAN há quase 16 anos, há mais de 15 anos, quase 16, e toda vez que eu volto das férias, eu sinto que o peso da responsabilidade é muito maior. Eu percebo que as dimensões daquilo que nós estamos fazendo estão
partindo para proporções muito mais intensas, muito mais fortes e muito mais sérias. E eu temo isso. Eu tenho um temor no meu coração. Nós passamos 4 semanas de férias e nas 2 primeiras semanas eu tive algumas fortes dores de cabeça e eu não conseguia desligar da igreja, desligar do trabalho, desligar das responsabilidades, dos problemas. Tudo é muito intenso naquelas 2 semanas e vem, parece que a mente não desacelera, parece que o cérebro não para, é como se ele estivesse fazendo o tempo todo uma retrospectiva de tudo o que aconteceu em 2015, das variadas situações difíceis que nós enfrentamos, das perdas, das dificuldades, das oposições. Enfim, depois de 2 semanas, parece que eu consegui desligar. E a terceira, passei bem, graças a Deus. Mas a 4ª, o nível de estresse foi ao extremo. Se eu tivesse num gráficozinho, acho que a coisa ia bater lá em cima do gráfico, não é? Porque a gente começa a repensar exatamente o retorno. A mente assume a responsabilidade, os detalhes da missão, e aí fica bastante tenso. A gente tem que reiniciar o ano debaixo das mais variadas atividades e responsabilidades que temos, mas mais do que isso, temos também que trabalhar debaixo das expectativas de uma igreja como a IBAN, as expectativas que a igreja acaba, obviamente, impondo sobre os seus líderes pastores. E a gente fica temendo no coração, fica com aquele pavor dentro do coração. A pergunta que fica o tempo todo na minha cabeça é: será que eu vou dar conta? Será que nós vamos dar conta disso tudo? Eu sei que cada um aqui tem suas expectativas em relação a um ministro de Deus. E é inevitável que eu não mergulhe de tempos em tempos nesse questionamento acerca do que os irmãos esperam. E o utilize em parte como avaliação e em parte como julgamento. Inevitável que a gente não mergulhe nele, tentando entender o que a igreja espera. E eu sei, muitos vão dizer assim: pastor, a gente espera apenas que você e os demais pastores sejam homens de Deus. Amém, graças a Deus, é isso que nós queremos, ser homens de Deus. Mas o que exatamente significa ser um homem de Deus na mente dos irmãos? Significa ser uma pessoa que está orando o tempo todo, manhã, tarde, noite e madrugada, que lê a Bíblia o tempo todo, que conhece de Gênesis a Apocalipse, decorou os textos todos, que tem respostas para todas as inquietações teológicas, éticas, doutrinárias, que é um grande administrador, visionário, que enxerga todas as coisas, que é um marido perfeito, que é um pai que não erra na criação dos seus filhos, um pai extraordinário, um cidadão invejável e generoso. Se for, não sou eu. Eu deixo muito a desejar em vários desses quesitos, várias dessas exigências. E dependo da misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida, como qualquer um dos irmãos. Mas eu receio, irmãos, que as exigências e expectativas impostas sobre um profeta, sobre um ministro, transcendam essas percepções, essas definições mais espirituais. Eu suspeito que as pessoas desejam ter alguém absolutamente antenado com as questões que envolvem a sociedade, com os assuntos mais atualizados da história, da economia, da política, talvez da sociologia. Eu suspeito que as pessoas esperem que o ministro seja um psicólogo, que ele conheça cada assunto e domine muito bem cada um deles, para que ele não abra a sua boca
e fale o que não deve, acabe falando besteiras, mas ele esteja à frente das pessoas sempre. Eu suspeito que as pessoas desejem ter alguém que a cada domingo provoque no meio da igreja uma espécie de surto intelectual, trazendo novos conceitos que sejam curiosos, impactantes, abrangentes, que desvende pensamentos complexos, trazendo abordagens dos mais variados assuntos, que deixem os ouvintes assim, perplexos. Uau! E que também tragam respostas, que resolvam de vez as inquietações, as angústias, os conflitos que estão na alma de cada pessoa que frequenta um templo. E eu acho que eu não sou essa pessoa. Gostaria até de ser, mas acho que eu não sou. Eu suspeito que as pessoas queiram que os ministros sejam pessoas sempre muito para cima, que nunca estejam desanimados, que nunca enfrentem os sintomas de uma depressão, o desânimo, que estejam sempre bem preparados emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente, sejam bem fortes, para conseguir cuidar de tudo e de todos, que eles sejam atenciosos com todos, que eles decorem o nome e a fisionomia de todas as pessoas e a história de todas as pessoas, que eles não esqueçam de nada, que eles relembrem todas as sessões de aconselhamento, gravando-as no mega HD que ele tem na cabeça. Eu imagino assim um pastor com um HD bem grandão na cabeça assim, guardando tudo, todos os detalhes, ao ponto de conseguir lembrar todas as pessoas. Alguém cruza comigo e diz: pastor, o senhor lembra de mim? Aí eu olho assim e digo: acho que não. Mas em 1996 o senhor pregou na minha igreja, lá no Alto do Cabrito, eu estava no terceiro banco próximo da janela. Lembrou agora? Não. E às vezes isso acontece com gente que é da própria igreja, que está muito próxima. E eu distraído, eu tenho andado por aí, dirigindo, caminhando, com a minha cabeça assim, ó, a 1000 por hora. 1000 por hora. Às vezes as pessoas passam por mim e eu não vejo as pessoas. Não consigo ver as pessoas. Suspeito que as pessoas desejem que o pastor seja aquela pessoa tão sensível ao ponto de olhar para o rosto dos membros e já entender o que está acontecendo com eles, sem que eles digam nada. E que ele já dê logo uma palavra de Deus, uma solução. E esse não sou eu. Eu sou disperso, sou esquecido, esqueço nomes, rostos, histórias, preciso de associações para lembrar quem as pessoas são. Eu suspeito que as pessoas queiram que os seus problemas sejam tratados de uma forma personalizada e única, que recebam uma atenção personalizada, que sejam elas uma prioridade na agenda pastoral. Poucas pessoas, talvez, possam admitir um pastor desanimado, cansado, exaurido, algumas vezes frustrado, magoado, entristecido, com raiva, chateado, que se desentenda com a sua esposa e às vezes seja injusto com ela, que não saiba como conversar com seus filhos e ajudá-los e trabalhar com eles, e às vezes que não sinta muita alegria diante do seu ofício. Eu acho que esse sim parece mais comigo. Eu acho que esse está mais próximo de mim. As pessoas querem um ministro que possa sempre dar a elas toda a atenção mediante as suas lutas, orar, socorrer, aconselhar, direcionar.
ser sempre uma pessoa solícita, sábia, nada insensata, um ser humano quase sobrenatural. E posso dizer aos irmãos, essa pessoa não existe. Louvado seja Deus por isso. Essa pessoa não existe. Mas nós estamos vivendo numa época em que igrejas e denominações estão sendo fundamentadas na personalidade de pessoas, de indivíduos. E a igreja, quando é fortalecida ou firmada na personalidade de alguém, é uma igreja que, além de provocar grande frustração, porque cedo ou tarde as pessoas vão conhecer e vão ver que este ministro não é aquilo tudo que elas estão esperando. As que convivem mais próximas sabem disso. Isso ainda tem se transformado numa grande tragédia, num rastro de mau testemunho para a sociedade. Eu creio que é por isso que a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no próprio homem, que faz do braço humano a sua força. E independente, irmãos, de todo o aparato cuidadosamente preparado por uma igreja para cuidar das pessoas, cada um vai ter que encontrar num determinado momento o seu próprio caminho de restauração, de encontro com Deus, de crescimento, de maturidade, vivendo na dependência de Deus e fortalecendo sozinho sua fé diante do Senhor. Como aconteceu com Davi lá em 1 Samuel, no capítulo 30, quando Davi volta da batalha de Ziclag, e a cidade foi assaltada, e as mulheres foram levadas, e os bens todos espoliados, e as crianças, e o exército de Davi se volta contra ele. O próprio exército dele se volta contra ele. Quando Davi percebe a hostilidade ao redor dele, ele percebe que ele está em perigo. Então o verso 6 do capítulo 30 de 1 Samuel diz que Davi sai dali e vai não sei para onde, e como foi que isso aconteceu, mas que ele deixa todo mundo e vai para um lugar, e neste lugar Davi fortalece a sua fé na presença de Deus. Não tem ninguém para ajudar, mas ele fortalece a sua fé na presença de Deus. Paulo diz isso em Filipenses no capítulo 4, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sim, pastor Abraão, espera um pouquinho. O senhor está advogando hoje aqui então que nós não precisamos da igreja, que os pastores são desnecessários, que os adeptos do movimento Cristo sim, igreja não, estão certos? Não. Não estou advogando. Todos aqui conhecem bem a minha teologia sobre igreja e minha paixão pela igreja do Senhor. O que eu estou dizendo é que todo extremo é prejudicial. A igreja é uma grande bênção e ela é um ponto de referência muito especial de Deus, mas dentro da igreja estão pessoas, seres humanos, gente como eu e você, pessoas que estão enfrentando a complexidade dos seus próprios dramas pessoais, nas mais variadas circunstâncias da sua própria vida. Um dia um está muito bem e fortalecido e o outro desanimado. No outro dia esse aqui está encorajado, forte, e o outro está enfrentando uma luta terrível, inesperada, às vezes cruel e trágica. Por isso somos como uma rede, uma malha. Em alguns lugares vão haver fissuras, e antes delas serem costuradas, essa malha continua firme porque está presa em outros pontos. Assim é a igreja do Senhor. Estão todos bem o tempo todo? Claro que não. É exatamente por isso que nós devemos estar fincados na igreja do Senhor, irmanados em Cristo Jesus, apoiando uns aos outros, cuidando uns dos outros e sendo também cuidados uns pelos outros. Mas a igreja não é meu tema dessa manhã. É um tema de grande importância, mas não vou falar sobre isso. Hoje eu estou pensando na figura do ministro ou do profeta, confessando para os irmãos que eu fico temeroso sempre que eu preciso reiniciar as minhas atividades. E aí vem os meus questionamentos. Será que eu sou a pessoa que deve ocupar essa posição que hoje estou ocupando aqui? Irmãos, olhem para mim. Será que eu sou essa pessoa? Olhe para o seu coração e olhe para mim.
Será que eu sou essa pessoa que deve ocupar o papel de pastor presidente da Igreja Batista Metropolitana? Olhe bem para mim e pense isso dentro de você. Qual é meu real papel dentro dessa igreja? O que é tão relevante que eu faça aqui, que não existam outras pessoas que possam fazer por mim? Como líder que eu sou, eu trabalho na perspectiva de me tornar desnecessário. Eu trabalho nessa perspectiva. Enquanto caminha, forme líderes. É o meu lema. Vamos formar líderes, pessoas que dão continuidade ao trabalho, porque ninguém é insubstituível. E trabalhando para me tornar uma pessoa desnecessária, a pergunta que eu tenho que fazer o tempo todo é: será que esse tempo já chegou? É natural, do ponto de vista humano, que eu faça esses questionamentos. Quanto à minha palavra, quanto aquilo que eu ensino, quanto aquilo que eu falo, é realmente importante, não só daqui do púlpito, mas também nos corredores na igreja, nos encontros informais, nas sessões de aconselhamento, nas infinitas reuniões que temos aqui durante todos os meses do ano. Qual o nível de autoridade espiritual que eu tenho sobre este rebanho? Quantos aqui estão de verdade debaixo de autoridade espiritual? Pare e pense nisso. O que é que isso significa? Quando eu preciso intervir na vida de pessoas, e às vezes aconselhar pessoas a fazerem aquilo que elas não querem fazer, ou quando eu digo coisas que as pessoas não gostariam de ouvir, coisas que descem arrastando pela garganta abaixo, quanto eu tenho de autoridade sobre elas? Quando eu digo coisas que parecem ser tão retrógradas, é só um conceito da cabeça do pastor. Os tempos mudaram. Então, se o pastor diz assim: irmãos, os membros dessa igreja não devem beber, nem socialmente. Os membros não devem frequentar o carnaval. Os homens e mulheres têm que tomar cuidado com o tipo de vestimenta. O namoro tem que ser consagrado. A união conjugal desigual, o jugo desigual é pecado diante de Deus. Você não deve ter sociedade com o ímpio. E quando eu vou falando essas coisas, e repetindo, e as pessoas já sabem o que eu penso sobre isso, quanto de impacto isso tem sobre a vida da igreja hoje? Hoje. Não lá atrás, mas hoje. Quanto daquilo que eu prego, falo, ensino, aconselho, gera uma cultura. E quanto é só coisa da minha cabeça? Quando eu preciso dizer um não, quando o pastor fala alguma coisa que ninguém queria ouvir, ele continua sendo autoridade, ele continua sendo ministro de Deus, ele continua sendo homem de Deus sobre o rebanho. São inquietações. Quando eu estou numa reunião, ou administrativa, ou de planejamento de alguma atividade, de ministérios, de departamentos, obviamente trocando informações, socializando pensamentos, sugestões, quanto eu tenho de autoridade para modificar planos e propostas que às vezes estão na mão de especialistas. Gente que entende muito mais do que eu, de vários assuntos, seja de leis, seja de organização, seja de finanças, de contabilidade. Quanto daquilo que se fala vem só como uma sugestão de um leigo, e quanto vem na perspectiva de: será que Deus não quer que a gente faça algo que não é convencional?
Pare e pense sobre isso. Como as pessoas reagem quando elas passam por um processo disciplinar, que no geral é gerido por pastores, é orientado pelos pastores. Quanto as pessoas acatam que o que está sendo feito ali, aquele momento de disciplina, é de verdade uma ação que vem de Deus, mas vem através de um homem que também é falho, que também é humano, que possui suas fraquezas, seus temores e suas dúvidas. Seria este homem instrumento de Deus ou não? Eu não tenho muita crise com essa questão de se eu devo ou não continuar sendo pastor desta igreja, porque eu sou uma pessoa interiormente muito tranquila em relação a isso, tenho consciência diante de Deus, de que posso estar aqui, ou posso estar em qualquer outro lugar desse mundo que Deus queira me enviar. Eu lido relativamente bem com mudanças, ainda que bruscas. Acho que minha esposa tem um pouco mais de dificuldade de lidar com essas mudanças, mas ela acaba se adaptando, porque ela caminha comigo. Mas eu não tenho dificuldade de lidar com mudanças bruscas. Mas eu fico questionando se eu ainda sou aquele homem que 15 anos atrás assumiu, numa cerimônia, num culto lindo, muito emocionante, o ministério pastoral desta igreja, debaixo da mais profunda convicção, tanto do pastor, quanto da igreja que ali estava, de que ele era de fato a pessoa escolhida por Deus para este tempo na vida da igreja. Será que eu ainda sou ministro de Deus e tenho de posse a visão de Deus? Sou a pessoa que tem que sinalizar o rumo, o caminho para esta igreja? Quando eu prego, qual o impacto daquilo que eu falo? A minha palavra incomoda, mobiliza, ou as pessoas desligam? Ou até dormem, porque elas já estão acostumadas com o meu tom de voz, o meu timbre de voz, ou quem sabe, elas já estão acostumadas com o meu raciocínio, que elas podem na sua própria cabeça completar as minhas frases. De vez em quando, irmãos, isso tudo vem dentro de mim, e eu fico pensando sobre isso, eu sinto um grande temor, o temor de ter que gerir isso tudo, que dar todas as respostas, o temor de ter as paredes da minha vida, da minha casa, paredes e telhados de vidro, sendo observado 24 horas por dia, o temor das expectativas que as pessoas, obviamente, impõem sobre mim, sobre os demais pastores, sobre as nossas casas, e que nunca serão correspondidas. Pior, saber que no fim de tudo, quando todo mundo descansar, a gente vai dar conta diante de Deus. Nós vamos lá prestar contas do rebanho do Senhor. Você acha que eu estou falando de mim? Se você acha que eu estou falando de mim, eu não estou falando de mim, pelo menos não apenas de mim. Eu estou falando de Isaías. Estou falando do profeta Isaías. Estou falando deste homem chamado por Deus para um momento histórico. Este homem que em algumas circunstâncias se sentiu também extremamente vulnerável, temeroso, se sentiu inadequado e às vezes inútil. Isaías é o profeta que por vezes enxerga no povo um descaso, uma indiferença em relação ao Deus de Israel, numa proporção tão gigantesca que só ele vê, ou os seus profetas contemporâneos conseguem ver junto com ele, mas eles são poucos diante de uma nação inteira, ele está sozinho. Ele também enxergava o descaso do povo em relação ao seu ofício profético. Presta atenção. O povo de Deus não gostava de ouvir Isaías. Isaías não era o pregador predileto deles. Quando o povo de Deus acessava o YouTube para procurar uma pregação boa, poderosa, grande, eles não iam para Isaías.
Quando você olhava lá no canal de Isaías, tinha 20 visualizações, 23. Isaías definitivamente não é o predileto de todo o povo. E ele se sentia cansado, porque ele tinha que pregar o juízo de Deus para o povo, e ele vê o povo zombando dele, e achando que ele está sendo emotivo demais, imaturo, ou exageradamente fantasioso, querendo criar juízo onde não existe juízo. Isaías tem uma mensagem que é uma dura exortação de Deus ao arrependimento, ao quebrantamento, à santificação. Mas o povo não está a fim de escutar. Então ele parece esse ser inadequado, no meio de uma nação próspera, autônoma, totalmente confiante, capaz, que está animada com seu próprio progresso e com expectativas fantásticas para o futuro. Mas as expectativas de Deus para o futuro da nação não são as mesmas do povo. Deus não está contente com o que está acontecendo. E a perspectiva de Deus para o que vem aí na frente não era boa. Deus está dizendo que não. Deus está sinalizando por meio dos profetas que adiante vem um duro castigo da parte do Senhor, e que esse povo seria dizimado, levado cativo para uma terra estranha, retomando aquela velha postura de escravos oprimidos, e que só uma pequenina parte iria permanecer, só um remanescente iria permanecer. Mas quem se importa? Quem quer ouvir Isaías? Quem quer ouvir a sua palavra? Quem quer ouvir esse profeta pessimista, inflexível? Quem está a fim de escutar esse camarada que não para de gritar: juízo e opressão, juízo e opressão? E o texto do profeta Isaías, vindo da parte de Deus, é o tema da nossa escola bíblica nesse primeiro semestre do ano. E nós não escolhemos esse tema aleatoriamente. Isaías possui um incrível paralelo com o tempo que nós estamos vivendo hoje. A realidade política, social, estabelece um vínculo com a nossa história, tornando a mensagem que vem de Deus pela boca dele absolutamente relevante e necessária para nós aqui hoje, Igreja Batista Metropolitana, em pleno 2016. Isaías é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. Isso porque ele retrata detalhes acerca de Cristo, tal como quase nenhum outro conseguiu fazer, com poucas exceções. Mas ele fala da obra messiânica, fala da obra redentora de Cristo de maneira extraordinária, ainda que tenha escrito tudo isso mais de 700, quase 800 anos antes da vinda de Jesus a este mundo. Mas não se engane, não é um livro de fácil interpretação assim. Nós estamos vivendo dias em que os pregadores e pastores, especialmente os da mídia, estão matando o conteúdo das Escrituras Sagradas. Eu fico impressionado cada vez que eu ligo a televisão e vejo pastores pregando. Eu fico impressionado de ouvir tanta asneira, tanta besteira, tanto texto trocado, matando o conteúdo das Escrituras Sagradas, fazendo aplicações causais, interpretações totalmente inconsequentes, equivocadas, fora do contexto, utilizando essas interpretações esdrúxulas, que distorcem o real propósito das Escrituras, o real sentido do texto, a razão pela qual o texto foi escrito naquela época. E às vezes amarrando isso tudo num propósito de uma denominação, de uma igreja, de uma campanha, de uma obra, ou do que quer que seja. É extremamente desonesto isso. Pastor João Falcão Sobrinho diz que existem sérias complexidades na tentativa de interpretar e entender Isaías.
E ele destaca que alguns intérpretes afirmam que o livro é como se fosse um outeiro na frente de um monte, sinalizando para o fato de que ele é composto de profecias de duplo propósito, ou seja, elas atingem a necessidade de um futuro imediato, que seriam os outeiros, e elas também sinalizam para algo muito superior, que aconteceria no futuro mais remoto, que são, portanto, os montes que estão por trás. Mas ele nos alerta de que a hermenêutica do livro não pode ser reduzida a essa facilidade. Você não pode pegar Isaías, ler o texto e já jogar isso para cá de qualquer forma. Não é assim. É necessário muito mais do que ler o texto ou acompanhar o raciocínio de um ou outro intérprete. Compreender Isaías demanda trabalho, demanda um estudo sério, muito suor, uma imersão profunda no texto. A compreensão do cenário social, político, econômico e religioso da sua época. O posicionamento da palavra de Isaías no meio de várias outras profecias anteriores, posteriores ou contemporâneas a ele. E, sobretudo, o respaldo e a aplicabilidade deste livro a partir da visão do Novo Testamento. Aliás, deixe-me dizer para você que eu acho que Jesus tinha uma predileção pelo livro de Isaías. Jesus faz várias citações do livro de Isaías. A primeira vez que os fariseus explodiram de raiva e ameaçaram tirar a vida de Jesus, a primeira tentativa de homicídio deles eclodiu exatamente no momento em que Jesus chega no templo, abre o livro do profeta Isaías e lê lá o capítulo 60, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu a pregar as boas novas aos feridos de coração, a restaurar a vista aos cegos e a pregoar a todos o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram. E Jesus acaba de ler o livro, enrola o pergaminho, entrega ao assistente, se assenta, olha para todo mundo e diz assim: hoje se cumpriu o que está escrito aqui. E os fariseus se revoltam e falam: temos que matar ele. Ele está reivindicando a autoridade messiânica, temos que matar este homem. E Jesus sai pelo meio da multidão e eles não conseguem pegar Jesus naquele momento, porque não tinha chegado a hora dele ainda. E Deus o livra. Mas era a relação estreita de Jesus com o livro de Isaías. Isaías foi chamado por Deus, não se sabe quando, nem como, para ser profeta, naquele período histórico de grande prosperidade econômica e social de Israel, no auge da sua força bélica, quando todas as perseguições tinham cessado, predomínio político, abastança, considerando que todos esses fatores geraram conforto, e o conforto gerou distanciamento e indiferença do povo em relação ao Deus dos exércitos. Parece que hoje continua sendo assim. Quem não sofre, não busca ao Senhor o necessário. É verdade assim na sua vida? Quando tudo está calmo, quando a maré está calma, você também não tem motivação para orar, para jejuar, para buscar a presença de Deus. Nós somos assim. E aí a gente vai se afastando assim, como se estivéssemos num pequenino bote, em cima de uma boia, e a gente vai se afastando da principal embarcação, sem que a gente perceba, tranquilo, tomando sol, sentindo a brisa, e a gente vai se afastando, e de vez em quando o Senhor precisa vir até nós, e às vezes Deus vem com a sua vara, às vezes Ele vem com o seu castigo, às vezes Ele vem com uma dura provação, e Ele vai nos puxando de volta para Ele, e a gente acha ruim, chora, tenta resolver tudo de todas as formas, tenta encontrar as pessoas que vão solucionar os nossos problemas, e Deus diz: eu vou fechar todas as portas, você vai ter que vir à minha presença. Tem jeito. Não tem jeito. Quando Deus decide buscar o seu povo, Ele vai buscar e vai trazer, porque Ele é Deus. Os líderes de governo na época de Isaías estavam mergulhados na corrupção. Uau! Havia injusta distribuição de renda,
Os mais pobres eram desfavorecidos, imperava a injustiça social, e isso aumentava a violência no meio do povo. Havia uma podridão moral. E a ética havia sido esquecida há muito. Os absolutos de Deus foram amealhados pelo relativismo. Não é bem assim. Não é totalmente verdade. As pessoas diziam, nós não precisamos dos profetas que pregam juízo, nós queremos apenas os profetas que falam o bem para nós, que falam da nossa prosperidade, que falam que a nossa vitória será ainda maior, dos que dizem que o nosso futuro será mais esplêndido do que o presente. Nós precisamos dos profetas que nos prometem fartura e longura de dias, pregadores que sejam positivos. Não queremos ouvir Isaías. Isaías anda na contramão da história. E ele alerta juízo que está por vir. Lembre-se, Isaías é humano. Ele é um ser humano. Ele se aborrece, ele se irrita, ele se desanima, ele se chateia, ele quer fugir. Tem hora que ele não quer cuidar de pessoa nenhuma. Pior, ele lida com seus próprios pecados, ele lida com as suas próprias tentações, ele tem que lidar com o seu próprio coração, tende a olhar para si mesmo com relativo orgulho, porque afinal de contas, ele enxerga o pecado de todo mundo, e parece que ele é o único que não está fazendo nada errado. Então esse capítulo 6, é o início do ministério de Isaías, de um chamado de Deus. Mas por que no capítulo 6? Por que não no 1, como é comum a todos os demais? Por que no 6? Parece que Isaías passa 5 capítulos, pontuando tudo que está de errado no meio do povo, no meio da sociedade. Mas no capítulo 6, Deus chama Isaías para um confronto pessoal. Deus traz Isaías à presença dele. Deus refina a sua experiência diante do trono do Altíssimo, para que Isaías estivesse realmente revestido da autoridade do céu para continuar o seu duro ministério profético. E neste capítulo, Isaías passa por 5 experiências que irão, de uma certa forma, fundamentar tudo o que nós vamos aprender no decorrer de todo o livro de Isaías. Primeiro, ele vê o Senhor. Eu estou orando a Deus, irmãos, para que ao estudarmos o livro do profeta Isaías, todos nós possamos ver o Senhor dos exércitos. O livro vai trazer revelação para nós, de quem é o Senhor dos exércitos, que é santo, 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 e a terra toda não está cheia de maldição, a terra toda está cheia do quê? Da sua glória. Ele vê o Senhor. Quando ele vê o Senhor, ele diz, ai de mim. Porque no capítulo 1, 2 e 3, ele vai dizer, ai desse, ai daquele, ai do outro, ai... Ele diz, ai de todo mundo. Mas quando ele vê o Senhor, ele diz o quê? Ai de mim. Parece que quem vê Deus enxerga com mais sobriedade a sua própria alma, os seus próprios pecados, o seu próprio coração, as suas próprias mazelas. Se não vermos o Senhor, não vamos enxergar quão ruim nós estamos com que pessoas tão ruins nós estamos nos transformando. O afastamento de Deus é algo terrível, porque você vai piorando, 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 e você não percebe isso. Às vezes você lembra da sua experiência com Deus lá atrás, você fala, eu já fui um grande crente, e você continua pensando que você ainda é, e não somos. Esse afastamento gradual de Deus nos tornou pessoas difíceis, alguns pecados retornaram e retornaram mais forte para dentro de nós, algumas tendências da nossa personalidade vieram à tona de novo, e o estado último se tornou pior do que o primeiro.
Isaías vê o Senhor, e porque ele vê o Senhor, ele se enxerga. O livro de Isaías vai nos ajudar a enxergar o nosso próprio coração, e ora a Deus para isso. Que Deus nos ajude a enxergar o nosso coração. Aí um anjo voa, vai até o altar com aquela tenaz, aquele alicate grande de mexer com brasas, e pega ali uma brasa viva e traz em Isaías e toca nos lábios de Isaías. Queima Isaías. E diz assim: o teu pecado foi tirado e a tua iniquidade, você foi purificado dela. Isso me lembra 1 João 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. O perdão é imediato. Purificação demora. Quanto tempo demora para Deus purificar nossa alma? Porque você confessa um pecado e Deus perdoa, mas a purificação é um processo mais longo. Então Isaías é purificado, e eu estou orando a Deus, para que ao estudarmos todo o livro do profeta, o Senhor possa não só perdoar os nossos pecados em Jesus, mas possa nos purificar na presença dEle. Depois disso, só depois disso, é que ele ouve a voz do Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por que que todos os crentes não ouvem essa voz todos os dias? Faltam os passos anteriores. Então, depois de ver o Senhor, depois de reconhecer o seu pecado, depois de ser perdoado e purificado, depois disso, ele ouve a voz do Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual é a resposta dele? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É a missão. Eu estou orando a Deus para que ao estudarmos Isaías neste semestre, Deus nos ajude a dizer para o Senhor: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Cada um de nós entender a missão de Deus. Mas vem uma quinta experiência. O Senhor diz: vai, prega, ensina, mostra. Mas o povo não vai ouvir, o povo não vai entender, o povo não vai dar importância, o povo não quer saber dessa mensagem. E Isaías imediatamente grita: até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu vou pregar? Até quando eu vou ensinar? Até quando eu vou dar aula bíblica? Até quando eu vou reunir esse povo em grupos pequenos? Até quando, Senhor? Nós vamos pregar, e esse povo não vai se converter e mudar de vida. E Deus diz: Isaías, a coisa é séria, até que o meu juízo se cumpra, integralmente, como eu tenho falado esse tempo todo, até que tudo isso aconteça, até que as cidades fiquem sem habitantes, desoladas, até que as casas fiquem vazias, e a terra se acabe, e o Senhor afaste dela os homens, e o meio dela seja um grande desamparo. Mas olha, Isaías, preste atenção, há uma 10ª parte, há um remanescente, que vai tornar relevante toda a pregação, todo o ensino. Há uma parte que vai estar fortalecida e firmada, porque confiou na palavra. E por meio desta pequena parte, eu restaurarei. Esta parte será a santa semente, e ela será a firmeza do meu povo. Uau! Eu temo, irmãos, que a gente deixe o tempo de passar, o tempo de Deus passar por nós, as oportunidades de Deus passarem por nós. Você sabia que boa parte das igrejas batistas não estão mais tendo escola bíblica dominical? Quem já sabia disso? Levante a mão. Ontem eu recebi uma ligação de um irmão nosso do Espírito Santo. Ele disse: pastor, estou ligando para o senhor para lhe pedir uma coisa. Eu disse: pode dizer, meu irmão. O senhor pode vir ao Espírito Santo para abrir uma IBAN aqui? Eu disse: como assim? A nossa igreja está desanimada. Não há mais escola bíblica dominical. Não se prega mais
sobre o que é certo e o que é errado. Não se prega mais sobre pecado. As pessoas estão indo embora. Há um número muito grande de crentes desanimados. E eles não estão estudando a Bíblia. O senhor pode abrir uma congregação da IBAN aqui? Eu tremi na base. Eu desliguei o telefone e dentro de mim eu estava perplexo. Sabe por quê? Será que nós somos esse exemplo todo, irmãos? Será? Será que nós somos esse referencial? Será que nós estamos abraçando e encarando essa questão da EBD com uma seriedade tão profunda ao ponto de não deixar passar essa oportunidade de Deus? Eu vejo essa obra aqui parada, desde outubro, incomodado com isso, orando ao Senhor, já gritamos, já falamos, já tivemos reuniões com líderes, com o prefeito, com tudo, continuamos com a obra parada. Nessas férias eu fiquei pensando, Deus está nisso. Deus está nisso. Agora o que é que Deus está querendo dizer para nós? Alguma coisa Deus está nos ensinando. E às vezes eu tenho a impressão que Deus nos deu a oportunidade de terminar logo com esse negócio para dar prioridade a outras áreas, e a gente se amarrou tanto. A gente, quando eu digo, sou eu e os irmãos, nos amarramos. Demoramos demais com essa obra, uma obra simples, demoramos demais com ela. Demoramos demais. Deixamos de ofertar generosamente, deixamos de abençoar, deixamos de fazer com que a coisa andasse. Amarramos. Pronto, chegamos nesse ponto e agora nós estamos atados. Eu temo que com escola bíblica aconteça a mesma coisa, com essa mentalidade nova de que eu não preciso de escola bíblica. Acabou o culto, eu vou para minha casa. Não quero ficar numa classe. Sem entender a importância disso. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade de Deus, irmãos. Nós temos uma igreja que ama a escola bíblica, que valoriza, nós temos uma equipe que está debruçada sobre um projeto incrível, cujo objetivo é tornar a EBD muito mais relevante, utilizando as melhores técnicas de ensino da modernidade, sem contudo esvaziar o conteúdo e a mensagem profunda das Sagradas Escrituras. E cada um de nós aqui está sendo chamado por Deus para estar nessas classes, que são grupos menores, que são grupos de interação, que provocam reflexão, que oferecem oportunidade para questionamentos, para aprender, para crescer, para amadurecer e para preparar o nosso coração para o que vem adiante, seja bom ou seja ruim, o remanescente de Deus vai permanecer. Mas só vai estar no remanescente quem estiver fortalecido pela palavra do Senhor. Jesus deixou claro isso em Mateus, final do capítulo 7. A tempestade vem sobre bons e maus, cristãos e não cristãos, todos sofrem a tempestade. Mas quem fica de pé, qual é a casa que fica de pé? A que está firmada? Na rocha. E o que é a rocha? É a palavra de Cristo Jesus. Então faça parte de uma classe, inscreva-se, dê a isso prioridade, ninguém vai cobrar você. Ninguém, não vai ter uma lista de presença e alguém vai falar, você não está vindo na EBD, ninguém vai cobrar você. É você, é o passo que você tem que dar para fortalecer o seu próprio coração e caminhar. Outra coisa importante, irmãos, escola bíblica dominical não possui graduação, você nunca se forma nela. Então não vai ter uma graduação no final, um diploma através do qual você vai melhorar de vida financeiramente e ganhar dinheiro. Mas você vai fortalecer a sua fé, que vai prevalecer por toda a eternidade. Outra coisa, escola bíblica dominical não é pago. Qual é a escola boa hoje que não é paga? Há um esforço geral para o crescimento dos irmãos. Então, comece a ler agora o livro do profeta Isaías, mergulhe na sua mensagem, extraia as preciosas lições de Deus para a sua vida,
Vamos orar ao Senhor para que a gente possa ver o Senhor, para que possamos nos ver dentro desse livro, para que possamos perceber a purificação de Deus sobre nós, para que possamos nos dispor e cumprir a nossa missão, e para que a gente seja agentes de Deus para o remanescente de Deus no futuro. Por último, eu queria dizer para você, seja parceiro dos professores, e não rival de professor. Você já viu? Quem já viu rival de professor aqui? Sabe o que é o rival? É aquele cara que está dentro da classe só para... Já viu? Com licença, todo mundo faz assim. Porque ele não quer aprender, ele quer o quê? Ensinar. Se você quer ensinar, pelo amor de Deus, procura a gente prepara você e te dá uma classe. Mas não fique dentro de uma sala de aula disputando, criando polêmica, criando confusão. Se você realmente tem dúvidas, e você sabe que suas dúvidas vão criar confusão, polêmica, dissensão, procura no final, procura particularmente, para que você seja parceiro e não rival de quem está dentro da classe. Que Deus nos ajude, irmãos, em nome de Jesus. Quanto a mim, podem ter certeza, eu estou animado, temeroso, mas animado. Estou olhando para Isaías, estou olhando para Jeremias e encontrando nesses homens de Deus o encorajamento necessário para dar os passos que precisam ser dados, para avançar, para cumprir a tarefa que Deus colocou na minha mão, através da qual eu pretendo honrar a Deus até que todo o propósito dele se cumpra sobre a minha vida. Nós vamos orar pelos professores nesse momento. No primeiro culto nós tínhamos vários professores de escola bíblica, não sei quantos estão aqui nesse momento, mas eu queria que todos os professores viessem aqui à frente e nós vamos encerrar este culto orando a Deus pela vida deles. Por favor, aqueles que são professores de escola bíblica e que estão aqui, venham aqui à frente. Vamos orar pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento, irmãos, e eu queria pedir que você olhasse para dentro do seu coração nesse momento, e se você disser assim: eu entendo que essas pessoas serão instrumentos de Deus para o crescimento e edificação espiritual da minha vida, entendo que eles vão ser bênção e quero que eles sejam bênção, e dou a eles a autoridade de Deus para ministrar a igreja do Senhor, ao povo de Deus, para ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus. Se você concorda com isso, levante a sua mão sobre eles, e vamos orar por suas vidas agora, em nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos por esta manhã, por tua palavra que nos inquieta, que nos anima, que nos encoraja, que nos desafia a não nos acomodarmos dentro do conforto e da tranquilidade, mas a avançarmos na direção de que muitas outras almas sejam consoladas, sejam curadas, sejam transformadas pelo poder da tua palavra. Então, obrigado pelos líderes aqui à frente, por esses mestres, esses irmãos queridos que estarão de posse da responsabilidade de ensinar a tua palavra no decorrer deste ano, num tema tão complexo, tão difícil, mas que vai abençoar muito as nossas vidas. Senhor, que nós possamos, durante o estudo desta palavra, ter encontros extraordinários com o Senhor, que nós possamos enxergar quem nós somos e ser tratados pelo Senhor, e que possamos ouvir a tua voz e nos colocarmos à disposição do Senhor, e ainda que o que o Senhor colocar como desafio para nós seja algo complexo, difícil, sem que possamos visualizar a possibilidade de resultados, nós pedimos ao Senhor que tenhamos a certeza de que nós estamos sendo conduzidos pelo Deus que é santo, 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 o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que através das nossas vidas, através da vida dos teus filhos, alimentará o remanescente do Senhor. Abençoa o teu povo nesta manhã, Senhor, que o nosso coração esteja totalmente voltado para a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.
e amém. Deus abençoe, vamos em paz. Às 5 da tarde estaremos aqui, às 19 horas também, prestando um culto de adoração ao Senhor. Vá em paz em nome de Jesus.